Gênesis 7, eu hoje irei pregar aos irmãos aqui, expor os versos 6 a 9. Uma pequena sessão. Porém, que muito tem a nos falar. Capítulo 7, versos 6 a 9, versão King James, diz o seguinte: Noé tinha 600 anos de idade, quando o dilúvio de águas veio sobre a terra. E entrou na arca Noé e seus filhos, e a sua mulher, e as mulheres de seus filhos, com ele, por causa das águas do dilúvio. Verso 8. Dos animais limpos e dos animais que são limpos, e das aves, de toda coisa que rasteja sobre a terra. Verso 9. Entraram de dois em dois, até Noé, na arca, o macho e a fêmea, conforme Deus ordenara a Noé. Amados, vamos orar? Que Deus nos conceda graça, entendimento sobre essas passagens e venhamos a crescer na fé, irmãos. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, a sua palavra já foi lida, cantada, meditamos agora sobre ela e eu peço graça. Graça para entendimento, graça para aperfeiçoamento do seu povo e que a sua palavra fale em nossos corações. Precisamos, Pai de amor, para nos tornarmos cada vez mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então nos exorte, nos corrija e também, Deus, envie esta mensagem aos corações duros, impenitentes, para que haja salvação a eles. Mas a sua igreja, o seu povo, que ninguém se desvie da sua palavra, mas estejamos atentos ao que o Senhor tem a nos dizer nesta manhã. Eu lhe peço, Deus, no nome santo de Jesus. Amém. Amados, o Gênesis é o livro da criação, é o livro onde apresenta as primeiras alianças de Deus com o seu povo. Gênesis, como já vimos, constata e narra para nós a queda humana, a desobediência humana. E neste livro nós podemos ter uma base sobre todas as nossas origens. A origem de tudo ao qual estamos inseridos hoje, da onde que veio. Muito semelhante ao que estamos estudando na EBD, mas de uma forma mais abrangente em Gênesis. Então, amados, ler o livro de Gênesis é ter uma consciência do que Deus deseja para todos nós. Não que os outros livros não nos tragam a vontade de Deus, mas estou dizendo aqui a vontade colocada na criação inicial, sem o pecado, e o que Deus pretende para com a raça humana, mesmo após a queda. Nessa parte onde estamos, aqui no capítulo 7, nós temos o anúncio e a efetuação do dilúvio. Uma sentença a qual Deus ele estabeleceu sobre a terra, subjugando toda a raça, todos os seres, e também, ao mesmo tempo, fornecendo graça e salvando Noé e sua família. Noé, amados, é o 10º da geração setita. Estão lembrados da geração setita? Lá no capítulo 4, verso 26, a qual iniciou dizendo: E Sete também nasceu um filho, e lhe chamou seu nome Enos. E esse ponto é importante, o final, a parte B do verso 26. Então os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Através dessa descendência, é que o nome do Senhor passou então a ser honrado, glorificado. Em uma terra, a qual vimos no capítulo 6, que começou a se multiplicar a maldade e a corrupção. A terra estava, segundo as palavras corrupção no hebraico, apodrecendo. E Deus, então, ele concebe em seu coração o descontentamento para com todos os seres humanos. E então diz a Noé que iria aplicar a sua justiça. Segundo Pedro, Noé também era o pregador da justiça. Um homem comissionado a montar, a estabelecer aquela arca,
a betumar ela, construir ela, desde os seus alicerces até os seus acabamentos. E Noé, amados, é aquele a qual apresenta a graça de Deus, conforme vimos no verso 9 do capítulo 6. Estas são as gerações de Noé. Noé foi um homem justo e perfeito nas suas gerações, e Noé andava com Deus. No verso 8 você percebe que Noé encontrou graças aos olhos do Senhor. Então este homem representa para nós um homem que anda segundo a palavra de Deus, um homem que recebeu a graça, um homem que foi agraciado com a fé em Cristo. Com base em Hebreus também podemos afirmar isso. E agora, amados, veremos os finalmente, a conclusão desta obra de Noé e a vinda do dilúvio posteriormente. Então, amados, Noé tinha 500 anos quando recebeu a comissão, a ordem de construir a arca. E na última semana, ele manda Noé reunir os animais, estão lembrados disso? E agora é apresentado Noé aqui já com 600 anos de idade. Então temos um período aí de 100 anos, né? Certamente um pouco mais, mas esse é um período aproximado, narrado por Moisés. Lembrando que o período de arrependimento ao qual Deus tinha dado à nação está no capítulo 6, verso 3, onde ele diz que não contenderá mais com o homem, e sim os dias do homem será agora 120. Né? Ou seja, este aqui não é a idade que o homem teria posteriormente, mas sim o período que contempla ali um período de construção da arca, barra anúncio da justiça e também um chamamento às pessoas ao arrependimento. E Noé era esta pessoa que anunciaria a justiça de Deus, construiria a arca, continuaria cuidando da sua família, continuaria pregando para a sua família, sustentando ela, trazendo a provisão e ao mesmo tempo andando com Deus, irmãos. Entremos então no verso 6, utilizando a João Ferreira de Almeida agora, que diz o seguinte: tinha Noé 600 anos de idade quando o dilúvio veio sobre a terra. À primeira vista, o relato aqui sobre a entrada na arca nos parece uma simples repetição. Talvez minha esposa esteja já ali se perguntando, o que ele vai tirar daqui? Né? Como ela sempre fala para mim. Mas a novidade deste trecho aqui, amados, é o fato de que pela primeira vez, na pré-história, um evento é datado. E tinha Noé 600 anos de idade. Posteriormente, ele falará aqui, né, sobre os meses, né, o 17º dia do mês, lá no verso 11, teremos mais detalhes desta data. Um evento, então, que Noé, com 600 anos, ele estabelece, então, um parâmetro de tempo. E a idade de Noé, definindo a temporalidade do dilúvio, com 600 anos de idade, quando ele entrou na arca, o cuidado divino em fazer esse registro é importante. Porque dessa informação podemos então estabelecer com dados temporários, né, que estabelece tempo, a questão do dilúvio. No capítulo 5, as indicações de idade, como os irmãos viram, servem também para a datação dos nascimentos dos filhos. Porque fala, fulano teve ciclano com tantos anos. Então o informe dessas idades é justamente para datar o nascimento dos filhos. Então, amados, ele é determinado com a ajuda de um momento na vida de Noé, os 600 anos. E no contexto pré-histórico aqui, a indicação dessa idade expressa que o dilúvio começou na primeira época humana, quando essa primeira época humana chegara ao fim. E nesse contexto é interessante considerar a idade de Noé. Como alguns irmãos vieram depois falar comigo, pastor, é interessante, né, que quando veio o dilúvio, né, até mesmo quando Noé já teve os seus filhos com 500 anos de idade, toda aquela geração setita já havia morrido, e você pode fazer isso através de um cálculo simples de matemática. Então, amados, é importante essas representações, principalmente para nos mostrar que
Deus, de certa forma, já tinha levado essa geração a qual invocava o seu nome. Da terra aqui agora só restava Noé e a sua família a ser preservada. Então, amados, pois entre os males trazidos sobre a terra, Noé foi um homem que viveu muito, mediante aos males encontrados na sociedade, entre as pessoas, e até mesmo alguém que foi preservado. Meditar um pouco agora sobre a idade de Noé, 600 anos de idade, nos faz pensar um pouco sobre nossas vidas. Porque Noé, ele é colocado aqui por Moisés reiteradas vezes, no final, mais uma vez, os irmãos perceberão que Moisés, o autor deste livro, ele fala, conforme Deus ordenara a Noé. Ou seja, ele destaca reiteradas vezes a obediência de Noé. E por que estamos aqui pensando um pouco na idade de Noé? Noé é um homem que mesmo na velhice, ele continua obedecendo. Ah, tudo bem, pastor, isso aí talvez seja comum. Será, irmãos? Será que quanto mais tempo de vida em uma sociedade, um tempo corrompido, nos traz mais fidelidade? Será que com os passar dos dias e dos anos, nós não estamos esmorecendo cada vez mais na fé, gradativamente? Moisés é o exemplo de que, mesmo na velhice, ele continua firme. Pois entre os males trazidos pela velhice, está o de que ela torna os homens cada vez mais indolentes e mal-humorados. Isso evidencia ainda mais a fé de Noé, a perseverança, a paciência, porque ele não abandona naquele período avançado de sua vida. E como ele possuía uma grande experiência, sem se enfraquecer, durante os séculos sucessivos, ainda assim a sua prontidão merece não pequeno enaltecimento, irmãos. Mas porque recebendo a ordem de entrar na arca, imediatamente ele obedeceu. Ficar velho é sinônimo de ficar chato, não é isso que as pessoas dizem? Ah, você está ficando chato. O tempo está passando e você está ficando cada vez mais ranzinza. O que está por detrás dessas palavras, né? Está ficando cada vez mais chato. Talvez está ficando cada vez mais egoísta. Talvez está ficando cada vez mais egocêntrico. Talvez está ficando cada vez mais criterioso e querendo ser servido. Noé é um homem que apresenta justamente o oposto. O caráter cristão, ele nos favorece, a graça de Deus nos favorece a ponto de transformar o nosso ser, nos trazer um novo nascimento, e mesmo perante a velhice isso não se perde. Então, amados, isto aqui, este dado aqui no primeiro verso, o verso 6, pregado hoje, estabelece uma maior segurança para nós, tanto para o caráter piedoso, tanto para com o agir de Deus na vida desses homens piedosos, no caso representado por Noé. Amados, que venhamos a pensar, segundo os estudiosos, se passaram aqui desde a criação do mundo 1656 anos após a criação. E os anos do mundo antigo são contados não pelos governantes majestosos, gigantes que foram apresentados, mas sim pelos santos. Os santos são de maior valor para Deus do que os príncipes. Os justos devem ser mantidos permanentemente na memória. Noé era agora um homem muito velho, e mesmo quando se considera a idade que os homens alcançaram naquela época, o caráter piedoso os acompanha. E isso que é interessante, você datar uma época conforme os homens piedosos. No ano 600, quando Noé tinha 600 anos de idade. Esta é a marca
que registra a justiça de Deus, tanto na vida de Noé, quanto sobre o mundo. Já pensou, irmão? Algum acontecimento, um feito de Deus, fosse registrado na linha do tempo, conforme a sua idade e relativo ao seu nome? Lembrar de um acontecimento histórico devido ao caráter piedoso que você teve. Quando Noé tinha 600 anos, é que veio o dilúvio sobre a terra. Não são fatos separados, irmãos. São fatos conjuntos. E quando ele cita o dilúvio e a idade de Noé, que venhamos a pensar, irmãos, sobre o que os nossos dias, como diz o Salmo 92, né? Ensina-me, Senhor, a contar os meus dias. Que os nossos dias aqui sejam representativos na terra. Que os nossos dias sejam dias para a glória de Deus. E quando o pastor fala e te cobra para ler a Bíblia, orar, acompanhar a igreja, estar junto com a igreja, é para que seus dias sejam significativos aqui, irmãos. Porque um dia sem busca a Deus, um dia sem oração, um dia sem a meditação nas Escrituras é um dia perdido. E nós não fomos chamados para isso. Quando eu leio o Salmo 92, o final dele é glorioso. Dos versos 12 a 15, olha o que diz o salmista. Se não me engano, me falha a memória, esse é um salmo de Moisés, tá? Também. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Será que Noé continuou proclamando isso mesmo na velhice? Noé, amados, é uma base para nós de como devemos viver as nossas vidas, segundo a graça. E me surpreende que muitos anciãos, e eu conheço alguns, né, da família, da minha esposa, da minha família também, mas olhando para aqueles que se dizem cristãos, passam-se os anos, e eu ouvi isso já, infelizmente, e esses anciãos chegam, eu já fiz o que tinha que fazer, meu filho. Hoje eu só fico aqui, encostadinho aqui. Não, vocês que têm que trabalhar, eu não faço nada. Aí eu olho para Noé. Será que Noé tinha esse pensamento? Olhando para o Salmo 92, ainda daremos frutos, pregaremos. Os anciãos, ele tem os salvos verdadeiros, eles continuam a dar frutos, eles continuam a servir a Deus, eles continuam a proclamar a justiça de Deus. Eles florescem, eles permanecem viçosos, eles permanecem. Eu não sei quantos aqui vieram de lar cristãos, mas pense um pouco, será que com o passar dos anos, será que quando a velhice realmente chegar, essas pessoas não vão encostar os seus carros ou carroças, dizendo que estão aposentados da fé? Tem muitos que fazem isso, irmãos. Ah, estou aposentado do cristianismo. Sou salvo mesmo. Não é isso que eu encontro nas Escrituras. E o final do verso 6, né, fala que nesses 600 anos, quando o dilúvio veio sobre a terra. Por que ele narra dessa forma, irmãos? Porque aqui temos o propósito da entrada na arca. E esse é o tema da minha mensagem. É a entrada de Noé na arca. Noé somente entra na arca quando se finda o tempo estipulado. Parece que era algo marcado. Deus já tinha isso estipulado. E como cremos nos decretos de Deus e na ação soberana, na linha do tempo, a providência, que é o cumprimento dos decretos,
era marcado por Deus, determinado por Deus, que no ano 600, como Noé completasse esses 600 anos, certamente o dilúvio viria. Então, amados, observe que, primeiro, exatamente no mesmo dia em que Noé foi colocado na arca, a inundação teve seu início. Amados, os julgamentos desoladores, percebemos que a Bíblia nos apresenta algo em comum ao olhar para esse relato. Os julgamentos que estabelecem justiça divina, temporal, por exemplo, Sodoma e Gomorra, também veremos em Apocalipse, alguns textos que eu pensei aqui, o livramento, né, o retirar do povo de Israel do Egito, eles têm algo em comum. E eu gostaria de apresentar aos irmãos. Porque todos esses julgamentos desoladores não chegam até que Deus tenha providenciado uma segurança do seu próprio povo. Sabe quando, amados, isso eu informo sem sombra de dúvidas, quando Cristo voltará? Quando o seu último eleito vier a essa terra e ser salvo. Quando se cumprir esse tempo, de que as ovelhas de Cristo são chamadas pelo seu nome, e ela entrar pelo aprisco, pela porta que é o Senhor, o último, que talvez seja o primeiro, né? Porque os últimos serão os primeiros, ali será o fim de todas as coisas. Perceba que Noé ele já traz uma ideia sobre isso. Porque quando Noé, juntamente com a sua família, entram na arca, é que começa o dilúvio. Não antes. Porque você pode pensar, poderia ter começado a chover, e depois Noé ali pegando alguns pinguinhos, né? Entrasse na arca. Poderia. Mas não é assim que está informado. E nós temos que nos ater a esses detalhes. Por exemplo, vocês lembram de Ló, em Sodoma. Deus só subjugou aquela cidade quando Ló saiu de lá. Temos também em Apocalipse, agora eu vou trazer alguns textos para os irmãos, capítulo 7, verso 3, olha só. Não danifiquem nem a terra, ali tem as aberturas dos selos, né? Aquela imagem de destruição da terra. Não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que. Então existe ali algo a ser feito, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Aqui, amados, nós temos uma percepção também escatológica de que Cristo preservará os seus. Então, até que ele tenha preservado os seus, nada acontecerá. Isaías 57:1 fala sobre uma consideração. Na mensagem, né, que Isaías fornecia àquele povo, ele chama essas pessoas a considerarem algo. Veja. O justo perece, e ninguém pondera isso em seu coração. Homens piedosos são tirados, e ninguém entende que os justos são tirados, para serem poupados do mal. Vai até aí. Então pense, irmãos, que um justo, como foi pregado aqui semana passada, ele pode favorecer até mesmo os ímpios ao seu redor. Por exemplo, um justo em uma casa ímpia, certamente ele trará costumes, ele trará, né, uma conduta que glorifica a Deus, e certamente ele pode influenciar muitos ao seu redor. Mas, conforme a consideração de Isaías 57, quando esse justo é tirado, o que resta para aquele lugar? Quando um justo ele é removido deste meio, o que resta para os outros ali? Pensando um pouco em Sodoma, quando Ló foi retirado, será que deveriam considerar? E agora? Êxodo 12, verso 12 e 13, a separação do povo, também nos traz essa ideia. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei a todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei, olha lá, juízo
sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição, estamos vendo sobre destruição, não os atingirá quando eu ferir o Egito. O sangue, então, ali certamente poupou, separou, foi como um selo para aquele povo. Foi como um sinal de que aquele povo estava preservado, guardado. Porém, quem não tinha o sangue nos umbrais das portas, foram subjugados por Deus. Quando, irmãos, um justo é tirado do nosso meio, deveremos pensar. Quando um justo morre, deveríamos parar e refletir. O que nos espera? O que nos aguarda? Principalmente os ímpios deveriam pensar nisto. Verso 7. Noé, então, entrou na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, por causa das águas do dilúvio. Fica claro no texto que Noé e a sua família entraram na arca, irmãos. Imediatamente antes do começo da chuva diluviana. Os animais já tinham sido conduzidos para dentro da arca nos 6 dias anteriores. Porque os irmãos devem lembrar que qual era o prazo? 7 dias, conforme o verso 4. Pois em mais 7 dias, uma semana, eu farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e toda a substância viva que eu fiz, destruirei da face da terra. Este prazo, então, já havia se cumprido. Noé já está dentro da arca. Noé já está com a sua família e com esses animais a qual ele foi instruído de organizar, distribuir dentro da arca, já estavam lá dispostos. Então, amados, os animais já haviam sido conduzidos. Noé, sendo um homem de Deus, segundo muitos comentaristas, segue os princípios da criação. Por quê? Vocês vão entender. Porque, amados, os comentaristas aqui irão argumentar que Noé trabalhou exatamente durante 6 dias. E no 7º dia ele já estava dentro da arca, ele já estava descansando no Senhor. Noé estava vigilante quanto a isso. Nós temos aqui na arca, na representação do juízo, um princípio de adoração criacional. Pare para pensar comigo, por que 7 dias? Poderia ter sido 8, 9. Deus, em sua divina soberania, ele coloca 7 dias. E isso, amados, é para que nós tenhamos uma ideia do capítulo 2, verso 3. Aonde temos a instituição do dia do Senhor. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele ele havia descansado de todo o seu trabalho que Deus criou e fez. Se isso era um princípio de adoração, esse Noé é da família que passou a invocar a Deus, conforme vimos aqui na linhagem setita. Será que esses homens observavam o dia do Senhor? Certamente que sim. Então, se Noé tivesse que trabalhar de domingo a sexta-feira, é que ele fez esse serviço. No sábado, o 7º dia, então ele já estava dentro da arca, conforme prescrição de adoração, imprimido por Deus. O dia do Senhor. Deus dá um prazo exato de 7 dias para a conclusão das obras e entrada na arca. Penso que poderia ser um prazo diferente, talvez de 8 ou 9 dias, mas Deus desta forma reforça o caráter da adoração do cristão, do salvo. Onde Noé observou cuidadosamente, estamos em um contexto de julgamento, onde, porém, a adoração está em sintonia
com a preparação. Isso nos elucida que os crentes devem viver preparados. E o que significa essa preparação? Olhando para Noé e a preparação para a entrada na arca, me fez pensar em alguns textos. Principalmente a parábola das 10 virgens. Por muito tempo na minha caminhada cristã, eu tinha dúvida no que representava esse azeite. Aí vi algumas pregações e as pessoas iam longe, né? Para falar o azeite é suas obras, é não sei o quê, e vai, né? Enfim. Mas o que está impresso ali, irmãos, em Mateus 25, do verso 1 a 13, nesta parábola, eu consigo aqui, gostaria que os irmãos pensassem um pouco sobre a vida de Noé e como ele se preparou para uma eminente vinda de juízo. Vamos ler um pouco, me vem esse texto à mente, Mateus 25, do 1 a 13, rapidamente. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o seu noivo. Então nós temos aqui uma ideia de noivo, né? Noiva. Nós temos uma relação entre o povo de Deus, a igreja, tá? E o Salvador dela, o Redentor dela. E continua. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. Metade. Muitos falam que a metade do mundo vai ser salva, a outra aí começam, né, a falar um monte de coisa. Não tem nada a ver. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram, todas. À meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. O dilúvio chegou também. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco de seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Então aqui é simplesmente um contexto, a visão que nós estamos tendo é que é noite e que essa candeia é algo que ia trazer o que? A visão. Ah, estou te vendo. Está te iluminando. Agora, se a candeia apagasse, aquele breu, não ia conseguir te ver. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. A porta da arca também fechou depois que Noé e a sua família entrou. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigie. E aqui está, né, a chave para interpretar essa parábola. Portanto, vigie, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Por que eu estou falando isso? O que acompanhou Noé em preparação até que ele entrasse na arca? Ele observa, como foi colocado para os irmãos, inclusive o dia do Senhor. Noé tem um caráter aqui moldado por Deus em adoração. O que é vigiar, irmãos? Vigiar é você ter uma vida amoldada às Escrituras. É você ter uma vida diligente. Um compromisso pactual com Deus. Um relacionamento verdadeiro com o seu Senhor. O que é estar preparado para o grande dia? É você permanecer fazendo aquilo que Ele lhe ordena, com disposição de coração, buscando a paz para com todos e a santificação. Estar preparado é isto.
é estar caminhando com os olhos fitos em Cristo, ou correndo, é não se apartar, é estar fazendo veredas retas para os vossos pés, é estar dia após dia caminhando com Cristo. Porque quando Ele chegar, você estará ali pronto. Ele te conhecerá, porque a sua vida transparece Ele. O Espírito Santo habita em você. Estar em uma igreja, estar em comunhão com os irmãos, estar dentro desta preparação, porque a igreja é um meio de graça, correto, irmãos? Aonde somos preservados neste mundo mau. Noé certamente era um homem que oferecia seus sacrifícios a Deus. Noé era um homem que se preocupava com o dia do Senhor. Noé era um homem justo e íntegro como colocado. Todos os dias, você acha que Noé, qual que era a rotina de Noé? Talvez eu erre em muitos aspectos, mas eu acerte em um. Era um homem que orava todos os dias e buscava a Deus. Este deve ser o nosso primeiro ato do dia, irmãos. Devemos buscar ao Senhor. E como você tem feito? Você vive o seu dia, você faz tudo o que você tem que fazer, depois no final você busca ao Senhor. Amados, isso você deve encarar, sinceramente, como um ato afrontoso a Deus. Será que Deus é a última prioridade do seu dia? Será que para Noé, nesta preparação para entrar na arca, Deus era o último a ser lembrado, a se preocupar com ele? Dentro das nossas prioridades, Deus tem que ser o primeiro. Se hoje é dia de culto na minha igreja, aonde que eu vou estar no horário? Isso tem a ver, amados, não em cumprir aquilo que o pastor chato fica te cobrando, mas sim no seu caráter de adoração a Deus. No seu caráter de ser vigilante. No seu caráter de estar pronto. Pronto. Porque muitos, como vemos na parábola, como vemos em Mateus 7, vocês leram Mateus 7 esses dias. As palavras são as mesmas. Senhor, Senhor, deixe-nos entrar. E também é a mesma quando ele diz, eu não vos conheço. Porque são pessoas representadas ali que não tinham relacionamento com Cristo. São pessoas que não tinham preocupação de adoração e prioridades intrínsecas para com Deus. Irmãos, eu sempre digo isso e vou continuar dizendo a todos nós. Ou Cristo reina e habita neste trono da nossa vida, ou é você que governa a sua vida. E o que ele diz sobre dois senhores? É possível servir a dois senhores? É impossível. Ou você estabelece na sua vida um compromisso pactual, que isso é mediante a graça, sabemos disso. Ou você entra nessa preocupação e diligência para com o seu Senhor. Ou eu digo claramente que você não está sendo vigilante e você está despreparado. Olhe para Noé, irmãos. 7 dias. No último, ele já estava dentro da arca? Já estava dentro da arca. Ele já estava lá. Ele já tinha feito tudo o que ele tinha que fazer. Ele já tinha obedecido ao Senhor, ele já tinha trabalhado, ele já tinha cuidado da sua família, ele já tinha providenciado todo o alimento para 1 ano, para a sua família e todos aqueles animais. E nós, irmãos? E nós temos feito o quê? Será que a minha vida e a sua vida pode ser marcada por uma vida vigilante? Vigilante / preparada? Será que nós não estamos dormindo? Será que na última hora nós temos que correr lá e pegar lá, enche aí, põe óleo aí para voltar, voltou, acabou! Aquilo representa uma vida genuína,
para com Cristo e uma vida hipócrita. Uma vida mentirosa. Uma vida que apenas quer os benefícios da cruz, mas não quer viver com Cristo. Paulo dizia: o meu viver é Cristo. O seu viver é Cristo. O nosso viver tem que ser Cristo. É isso que nos colocará para dentro da arca, metaforicamente falando. É isso. É esta salvação graciosa que reflete nas nossas vidas e nós respondemos com diligência, preocupação para com Deus, estar conectado na videira. Nós somos os ramos, estamos enxertados em Cristo. A seiva que vem dele alimenta a cada um de nós e nós damos frutos. E veja que entrou na arca com seus filhos, sua mulher, a mulher de Noé, e as mulheres de seus filhos. Deus sempre trata, irmãos, com benevolência a família de homens santos. Os meios relacionais, assim como a sua família, também é abençoada. Quando eu olho para um justo, um crente verdadeiro, ele abençoa seu trabalho, porque ele faz um trabalho muito bem feito. A sua família. Isso eu estou falando de um crente. Um crente padrão. Não um crente que foi aí projetado pela sociedade hoje. Que qualquer um fala que é crente, né? Abençoa seu trabalho. Abençoa sua família. Abençoa seus pais. Cuida dos pais mesmo na velhice. Tem muitos que colocam ali no asilo. Né, Gessé? Pessoa sã, pessoa tranquila. Às vezes só tem diabetes. Eu quero curtir meu Réveillon. Taca lá o Senhor dentro do asilo. Um justo, ele abençoa tudo aquilo que está ao seu redor. Um justo, ele trata todos os seus meios relacionais, até seu cachorro. Compara um cachorro de um crente e o cachorro de um ímpio. O cachorro tem que ser melhor. Porque dá banho, cuida, alimenta. Trata as coisas para a glória de Deus. Um justo, quando faz faculdade, estuda. Que tipo de aluno, qual qualidade de aluno ele é? O que cola? Ou o que estuda e apresenta resultados? Um justo, ele abençoa tudo ao seu redor. Tanto que Noé, que esse é o único que nós podemos afirmar com certeza, né, segundo o texto que foi alvo da graça de Deus, ele está aqui colocando para dentro, tanto ele como sua mulher, os seus filhos e as suas noras e também os seus netos. Perdão, sua mulher, as mulheres e seus filhos. Deus sempre trata com benevolência tudo que está ao redor dos seus santos. Então, amados, não significa que todos eram justos, mas o pacto que Deus fez com Noé é mantido. E o pacto que Deus fez com Noé abrangia, inclusive, a sua família. E assim como o pecado pode propagar e contaminar tudo o que nós estamos relacionados, os meios, mas a justiça também pode abençoar onde estamos. Deus é justo, irmãos. Pois não só o pecado se prolifera, mas também a justiça, ela pode proliferar. O caráter santo, a vida de um justo, pode abençoar muitos. Tanto que qual é a negociação entre Abraão e Deus quanto a Sodoma? Sodoma e Gomorra. Você tem 50? Não tem. 20? Não tem. Aí vai indo. E Abraão negocia, se tiver justos lá, poupe aquela cidade. E Deus falou, se houvesse realmente, ele pouparia. Mesmo não sendo de todos justos naquela cidade. E isso nós vemos, por exemplo, em Atos 16. O carcereiro em Filipos, tá? A igreja, Filipenses, lá onde Paulo e Silas foram presos. Olha o que aconteceu após a libertação sobrenatural desses homens. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas.
Então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo, para entrar na arca? Eles responderam: creiam no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. Amados, e pregaram a palavra de Deus, e ele e a todos de sua casa. Olha lá, pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Amados, um justo prega para sua família. Um justo se preocupa com a qualidade espiritual da sua família. Ele deseja a salvação para todos da sua casa. Ah, minha família já é crente. Piorou. Porque aí são todos juntos no mesmo propósito, pregando a justiça de Deus. Aí é seus vizinhos que podem ser salvos. Aí são os seus parentes que podem ser salvos. Mas através de uma vida piedosa, de uma vida transformada, de uma vida vigilante. E o final do verso 7 é que eles entraram, e ele explica o porquê que eles entraram: por causa das águas do dilúvio. Ou seja, entraram antes das águas do dilúvio. Quando Moisés logo depois acrescenta que Noé entrou em razão das águas do dilúvio, as palavras não devem ser explanadas como se ele visse compelido pelo ímpeto das águas a fugir para a arca. E sim que ele se vendo movido pelo temor proveniente da palavra, pela fé, percebeu a aproximação daquele dilúvio, do qual todos os demais ridicularizavam, muito provável. Portanto, sua fé é outra vez recomendada nesses versos, porque de fato ele ergueu seus olhos acima do céu e a terra. Alguns comentaristas irão dizer que até então na terra não havia caído um pingo d'água. Noé, então, ele não se vê aqui compelido por um medo. Ah, está vindo aqui. Ah, o inferno, preciso correr do inferno. Ah, preciso correr da justiça divina. Não. Ele é compelido, o que move Noé é a palavra de Deus. Tanto que, desde o início do comissionamento, ao cortar a primeira árvore para a construção da arca, o que motivou aquele homem? A palavra de Deus. Ele creu naquilo que ele não enxergava. Ele não enxergava a chuva, ele não enxergava nada, apenas a palavra de Deus. Nós devemos viver da mesma forma, irmãos. Viver vigilante e preparado para um eminente juízo é viver dentro das 4 linhas da palavra de Deus. É viver meditando, é viver confiando nas promessas contidas nelas e crendo em Jesus Cristo, no Evangelho. Verso 8. Dos animais limpos e dos que não são limpos, das aves e de todo réptil sobre a terra. E o verso 9 complementa, entraram 2 a 2 para junto de Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. Então os 2 últimos versos são lidos juntos, Mas vamos por partes aqui, dos animais limpos e dos animais que não são limpos. Mais uma vez nós temos essa especificação. E isso vai se repetir mais para frente. Por que Moisés, ele tem tanta preocupação em destacar quais são os tipos de animais que entram na arca? Dentro das suas categorias. Claro que não nome a nome dado por Adão, lá no Éden. Deus pretende, primeiramente, preservar a sua criação e também, principalmente, a adoração destinada ao homem. Este que havia sido corrompido, como podemos ver no capítulo 4, verso 26, onde diz que então os homens começaram a invocar o nome do Senhor, isso depois se perdeu. Quando Noé sai da arca, lá no capítulo 8, verso 20, veja, Noé construiu um altar ao Senhor.
E tomou de todo animal limpo, olha aí o porquê, a classificação dos animais. E tomou de todo animal limpo, e de toda ave limpa, e ofereceu ofertas queimadas sobre o altar. Isso aqui explica para nós que Noé, ele recebeu esse conceito de seu pai, lá da linhagem setita. Quem é o pai de Noé? Quem lembra? Lameque, tá? Lameque, o pai de Noé, foi quem trouxe todos esses conceitos de adoração. Então é verdade o que está escrito no verso 26 do capítulo 4. Esse conceito, então, com o passar do tempo, e com base no capítulo 6, a corrupção, tudo foi se perdendo, até que Deus fala, subjugarei a terra, mas ele preserva os animais limpos e os não limpos. Pensando em quê? Na preservação de toda espécie, primeiramente, mas principalmente a adoração destinada a ele. Isso me fez pensar um pouco nessa palavra adoração, que envolve, conforme vimos, o guardar do sábado de Noé, estando dentro no sétimo dia, já lá, pronto. Nós vemos que a adoração era algo que acompanhava esse caráter justo e íntegro de Noé. A palavra adoração no hebraico vem da palavra todá, que significa o quê? E quando eu vi aqui no dicionário, as definições para essa palavra adoração, ela não está no texto, mas visando a permanência desses animais limpos, que era para adoração, para sacrifício. O que significa essa adoração no Antigo Testamento? Confissão, louvor, ação de graças, apropriadamente uma extensão da mão. A palavra no hebraico, então, envolve algo que você professa, algo que coloca um novo cântico nos seus lábios. É algo que você fala, é algo que você se alegra, é algo que você canta. Oferece elogios, louvor é isso. Também envolve, a palavra todá, ação de graças. Logo, o que eu tenho não pertence a mim, pertence ao meu Deus. Eu sou grato a Ele por tudo, porque Ele me deu o maior bem desta vida, nesta terra, que é a salvação em Cristo Jesus. Então, envolve ação de graças e apropriadamente uma extensão da mão, ou seja, uma atitude do indivíduo. Um viver prático do indivíduo. Ou seja, o que é ser vigilante? Ainda tomando todo esse assunto, porque é justamente a resposta à graça de Deus. É impossível você ser alvo da graça e você não viver em adoração a Deus. É impossível. Porque a graça nos concede a fé. A fé no Filho de Deus. Aonde enxergamos nele, toda a herança, toda a bênção celeste. E quando eu olho para quem eu sou e que qualidade eu tenho, eu digo, eu sou miserável e não mereço nada disso. Mas se o Senhor me agraciou, a minha vida a partir de hoje é um sacrifício vivo a Ti. Eu vivo em ações de graça, eu vivo confessando que Cristo é o Senhor, que Cristo me salvou. Eu continuo louvando com a minha vida, agradecendo a Deus e obedecendo a sua palavra. Jeremias 31, qual que é a marca distintiva do pacto da graça? Escreverei a minha lei no seu interior, em seus corações, de forma que um homem não precisará mais ensinar ao outro. Ou seja, uma vida transformada em adoração a Deus. Era isso que Noé era. É isso que todo crente deve ser. Amados, o cristianismo é algo vivo e real.
Noé está colocando aqui esses animais dispostos e amando de Deus. E ele só poderia dar essa incumbência de adoração para quem o adora. Não para um hipócrita, como Caim. Não para como Lameque de Caim, que matou 2 homens e se vangloriou disso. A nossa vida tem que ser uma vida de adoração, irmãos. A nossa vida tem que ser uma vida prática do cristianismo e não apenas falácia. Tanto que a própria palavra toldá, ela não é apenas confissão, porque muitos crentes morrem por aí, né? Eu confesso apenas Cristo. Cadê o louvor? Cadê a ação de graças? E cadê a extensão desta mão? Nosso catecismo ortodoxo, um dos documentos confessionais que nós temos para a unidade de fé batista, a primeira pergunta do catecismo ortodoxo, ela pergunta: qual é o seu único conforto na vida e na morte? Conforto na vida, prática, como viver, e morte. Resposta: que eu não sou de mim mesmo. Olha a primeira parte da resposta: que eu não sou de mim mesmo. Ou seja, uma vida de adoração. Mas pertenço, aí ele coloca como entre parênteses, corpo e alma na vida e na morte. Corpo e alma. Pertenço a quem? Ao meu fiel Salvador Jesus Cristo. E você não prioriza Cristo na sua vida? Que tipo de cristão você é? Ele já pagou por todos os meus pecados com o seu sangue precioso e libertou-me da tirania do diabo. Ele também cuida de mim de tal forma que nem um só cabelo pode cair da minha cabeça sem a vontade do meu Pai que está no céu. Em verdade, todas as coisas cooperam para a minha salvação, pois eu pertenço a Cristo. E o Espírito Santo me assegura a vida eterna e me faz sinceramente disposto e pronto e disposto para quê? Olha as 2 palavras. Pronto como Noé, disposto como Noé para, de agora em diante, viver para Ele. A primeira pergunta e primeira resposta do nosso catecismo ortodoxo. Como que eu vou ser salvo pela cruz? Entender o favor que me foi concedido, porque graça é favor e merecido. Entendendo isso, como que eu vou viver para mim mesmo? Noé entendeu este conceito. Noé foi alvo da graça. O texto é claro. Quando diz, no verso 8 do capítulo 6, mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Ou seja, ele foi agraciado. Como que ele respondeu com a sua vida, mesmo na velhice, com 600 anos de idade, como que ele ainda vivia? Como que você tem vivido? Como que eu tenho vivido? Esses animais limpos e não limpos, é todo o sistema de adoração que tinha naquela época. Você tem a igreja hoje. Você tem o Espírito Santo que te capacita e que te direciona à adoração. É impossível você ser alvo da graça e não ter essa disposição de agradecimento e de vida ao serviço a Cristo. Nada que o mundo possa nos oferecer numa balança pesa mais do que Cristo fez, do que a obra da salvação fez para com a minha vida. Nada, nem filho, nem família, nada. Tudo na minha vida se resume em uma só palavra: Evangelho. Esse é o sentimento de um cristão verdadeiro. Logo, estar na igreja, estar com seus irmãos, como cantamos em Salmos. Aonde estarei? Na congregação. Meus pés estão firmes na sua porta, fixados.
Mais vale um dia aqui na sua casa do que 1000 por aí afora. Sabe o que isso significa? Uma vida transformada em adoração e serviço a Deus. Aonde o meu Deus fala, eu me calo e obedeço. E se Deus falou para Noé que viria um dilúvio e que ele tinha que construir uma arca, o caráter de adoração de Noé, como alvo da graça, é o que o capacitou a obedecer cada pormenor da palavra de Deus. Como você tem vivido? A sua vida é um sacrifício vivo? Qual que é o culto racional de Romanos capítulo 12 que Paulo diz? Renovai a vossa mente, metanoia. Mude a sua mente com a palavra de Deus. E ofereçam os vossos corpos como sacrifícios vivos e aceitáveis a Deus. Mas não. As minhas coisas são mais importantes. O meu filho é mais importante. O seu filho talvez seja mais miserável que você, pelo exemplo que você está dando a ele. Noé está entrando com a sua família na arca. Por quê? Porque Deus estabeleceu um pacto com ele. Porque Noé nasceu de novo. Porque Noé cria em Cristo, conforme o autor de Hebreus. E porque a vida de Noé era uma vida em adoração. Eu penso um pouco sobre ele separando essas aves do capítulo 7. Todo réptil, esse réptil aqui é todos... A palavra hebraica é todo animal de perna curta, estão lembrados disso? Ou seja, próximos ao chão. Então, possivelmente envolve até pequenos animais, insetos, tá? Cobras, enfim. Até os répteis, né? Tartaruga, que perna curta também. Tudo, toda essa classe de animais. Mas eu penso que Noé, por este caráter de adoração vigilante a Deus, quando ele estava pegando os animais puros, ele falou, não, aqui é um lugar especial, aqui eu tenho que ter mais cuidado. Por quê? Não, aqui são os animais que eu oferecerei em adoração a Deus. Então ele já separou, deixou lá, tudo certinho, as aves, e o coração de Noé já pensando, não, esse aqui é o sacrifício a Deus. Como se preparar para o dia do Senhor? Eu sempre pergunto para minha esposa, já separou a nossa oferta? Hoje é dia do Senhor. Hoje tem culto, já separou a nossa oferta? Nossa, André, não tem dinheiro aqui. Não, vamos se preparar. Outro dia fiz um pix e peguei com o irmão ali. Eu te dou um pix na sua conta, você me dá aí porque eu preciso ofertar. Me preparo. Oro. Busco o Senhor. Leio a palavra de forma a guardá-la. Aguardá-la. E não simplesmente ler. Ou seja, nos preparamos diligentemente, vigilantemente para com nosso Deus. Verso 9 e último. Entraram 2 a 2 para junto de Noé, na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. Interessante esse verso 9, irmãos. Entraram de 2 a 2, segundo a King James, até Noé. Passa a ideia aqui de que esses animais eles foram conduzidos por Deus a Noé. Assim como lá no Éden, estão lembrados? Quando Adão foi dar nome aos animais, os animais foram trazidos até Adão. Da mesma forma agora, porque você pode pensar, né, como cético que somos, como é que Noé ia pegar um leão? E partindo para a ideia de que existia dinossauros naquela época. Como é que Noé ia pegar um tiranossauro rex? Deus trouxe esses animais até Noé. Daniel, quando esteve na cova com os leões, Deus trancou ali, selou a boca daqueles leões. Nosso Deus é soberano. Em terceiro lugar, os animais com Noé, definindo o cuidado de Deus com a criação. Todos os animais, todas as aves haveriam de morrer em decorrência do dilúvio.
Por isso Deus ordenara a Noé levar consigo na arca animais puros e impuros, bem como aves impares segundo todas as espécies. E Moisés explica isso aqui na narração. Que modo os animais foram reunidos na arca? Diz que vieram por sua própria iniciativa. Se porventura isso parecer estranho a alguém devido a animais selvagens, não se esqueçam de Daniel, como eu disse, acalmados na cova. Isso é um sinal de fé e confiança de Noé. Porque em momento algum nós vemos ele lutando contra Deus, desobedecendo a Deus. Pelo contrário, Moisés, ao narrar este texto, ao escrever este texto, ele destaca a obediência de Noé em todos os pontos. Certamente eu e você falaram, mas Deus, e lá o Tiranossauro Rex? Como que eu vou pegar ele? Aí cheio de argumentos contra Deus, né? Cheio de pressupostos, né? Não, mas isso não dá. Ah, mas eu não faço assim, eu faço desse jeito. Tem gente que é assim, irmãos. Fala, faz desse jeito que é melhor para você. O próprio Deus fala, faça assim na sua palavra. E nós fazemos o quê? Não, eu vou fazer assim. Por quê? Porque eu quero assim. Acho que o Felipe postou, né? A frase do mundo. Eu nasci assim. Qual que é a frase bíblica? Necessário vos é nascer de novo. Né? Sabe a síndrome de Gabriela? Né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim? Pois é, a Bíblia te fala, nasça de novo. Você precisa nascer de novo. Tá? Pare com esses argumentos de rebeldia. Pare com esses argumentos contrários à palavra de Deus. Veja o caráter de Noé, que em ponto algum hesitou na fé. Humanamente falando, era impossível que de repente ocorresse tal ajuntamento de todos os animais. Certamente impossível. Porém que Noé, confiando unicamente na ação divina, executou o que lhe fora ordenado por Deus. Por sua vez, deu poder a seu próprio preceito para que o mesmo não fosse sem efeito. Ele ouviu. E se Deus falou que iria reunir aqueles animais, naquele dia de entrar na arca, ele já estava pronto para recebê-los. Um sinal também de esperança. Porque temos uma demonstração na arca de que todas as coisas podem estar em harmonia. Que o caráter justo e piedoso pode restabelecer a ordem das coisas. E certamente isso acontece em Cristo. Onde nos tornamos novas criaturas e tanto em nós como em nossos meios relacionais, as coisas passam a glorificar a Deus. Isso aqui serve para nós, esse relato dessa impossibilidade, como que Noé conseguiu, como que os animais vieram. Isso serve para nós como um sinal de esperança. De que se Cristo disse que aliviaria o nosso fardo, de que nele somos vitoriosos, e de que ele nos guarda e nos preserva neste mundo, nós devemos confiar plenamente a todo o comissionamento que ele nos entrega. Antes de você vir com seus argumentos para rebater as ordens divinas, que você lembre que Deus é quem criou todas as coisas e soberanamente governa este mundo, através da palavra de Cristo. E o final, categórico, como Moisés reitera, como Deus ordenara a Noé. Vemos isso no verso 22, 6:22. Estão lembrados? Assim fez Noé, segundo tudo que Deus lhe ordenara, assim ele fez. Vimos isso no verso 5 aqui já, e Noé fez de acordo com tudo que o Senhor lhe ordenou, e vemos aqui de novo. Noé é destacado pelo autor como alguém que obedece pela fé. Você deve avaliar a sua obediência a Deus, irmão. Porque a sua obediência a Deus é o parâmetro da sua fé. E vai dizer se você tem ou não fé. Mas é uma obediência não farisaica. É uma obediência que visa o louvor, um coração grato a Deus, que compele todo o seu ser para viver para Ele. É desse tipo de obediência que eu estou falando. Porque Noé
Eu só acho, né, irmão, que a vida dele ficou disposta para Deus. Ele obedece antes mesmo de cair um pingo d'água. Vamos lembrar lá? De Hebreus? O que define a fé? No verso 1, irmãos. Olha o que Noé tinha, porque Noé está aqui nessa galeria. Né? Está a partir do verso 7. Vamos ler depois. Ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos. Esperamos com base em quê? Na palavra de Deus. Se ele nos informa, então esperamos, porque não é dúvida de que irá acontecer. Não era dúvida para Noé de que o dilúvio viria. Não há dúvida para nós que Cristo morreu naquele madeiro e de que nós somos perdoados através do seu sacrifício. Não existe dúvida nisto. E a evidência das coisas não vistas. Eu não vi Cristo. Eu o aguardo ressurreto, com o corpo glorificado, assim como os apóstolos viram. Eu não vi isto, mas eu espero. Eu tenho certeza de que isso acontecerá. E Noé, dentro dessa galeria, no verso 7 diz: pela fé Noé, tendo sido avisado por Deus a respeito das coisas que ainda não se viam. Ele foi avisado sobre algo que não se via, não tinha evidência. Comoveu-se em temor. Preparou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo, pregador da justiça, e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Ou seja, se a sua vida não for característica de alguém que foi alvo dessa justiça, você não obterá salvação, não foi salvo, não terá como você entrar no céu. Cristo dirá a você: eu não te conheço. Ou você é transformado e nasceu de novo e vive para Cristo, ou você não faz parte dele. Será que você entendeu isso? As pessoas perderam o senso do que reflete em nossas vidas quando somos alvos da graça. Tudo muda, meu amado. Ah, mas eu continuo pecando. De que forma você peca? De forma a não se entristecer? De forma a se conformar com o pecado e repeti-lo dia após dia? Se você vive no pecado, João diz em suas cartas que você não tem parte com Deus também. Agora, se somos pessoas que pecam, e certamente pecamos, João diz isso, mas pecamos com um caráter de adoração, buscando arrependimento, se entristecendo e se buscando em Cristo perdão todos os dias, aí é diferente. Nós não somos escravos do pecado mais, irmãos. Somos escravos de Cristo. A obediência de Noé, resultante da graça, resultou de uma promessa de Deus anexada a seus mandamentos. Perceba então que as promessas de Cristo também estão anexadas a seus mandamentos. Ser alvo da graça é ouvir com atenção os mandamentos de Deus e ter um coração disposto a obedecê-lo. Noé agora, após construir tudo, e vocês viram que Deus só falou para ele entrar depois que tudo estava pronto. Imagina Noé, será que eu vou entrar? Mas pela fé ele tinha certeza de que Deus cumpriria o pacto. Amados, nós temos que ter esse mesmo caráter. Crer nas promessas e ao mesmo tempo ouvir os seus mandamentos. E portanto devemos concluir que a fé de Noé se tornou mais valiosa que todas as armadilhas e ciladas, todas as dificuldades. O que tornou capaz, amados, toda essa obra que para nós parece um absurdo o que Noé fez. O que tornou isso possível foi a fé. A fé que Noé tinha no seu Salvador. Uma vida grata, uma vida disposta em adoração. Amados, que essa seja as nossas vidas.
tiremos ânimo a partir da esperança, a partir do que Deus nos promete. Já se afirmou previamente, amados, que Deus ama aqueles que são humildes, mansos, aqueles que têm essa disposição em obedecê-lo. Mas Ele rejeita os orgulhosos, rebeldes, que rejeitam sua palavra. Então, amados, desde o início das genealogias, Moisés apresenta duas características. E só existem essas duas categorias no mundo. Aqueles que ouvem a Deus e humildemente o seguem, e aqueles que o odeiam e o rejeitam. Não existe meio termo. Não existe o em cima do muro. Ou você está de um lado ou você está do outro. Que nós venhamos, irmãos, a sondar as nossas vidas. Aquelas palavras de Mateus 7, um pastor essa semana, meditando sobre o texto, que a porta é estreita e poucos são os que a encontram, né? Em Mateus 7 está isso, trouxe um certo temor para este pastor. E ele perguntando a outros, né, o que os irmãos entendem sobre esse texto? E a resposta é muito clara. Só existem duas categorias neste mundo. Aqueles que encontram a porta estreita e aqueles que caminham pelo espaço largo. E ele mesmo diz isso. Que nós venhamos a ter a verdadeira concepção do que é o cristianismo. E temer a Deus. E buscá-lo todos os dias. Deus abençoe os irmãos. Amém? Vamos orar mais uma vez. Eu vou despedi-los na paz do Senhor.